Então, dando continuidade aqui aos cálculos de matemática financeira, a gente vai entrar agora num cálculo extremamente simples, mas que é interessante você entender como ele se processa, porque você faz comparação de investimentos. Então, basicamente, é comparação de taxas. Então, a gente entender esse funcionamento da taxa em finanças, né? Então, aqui a gente tem um cálculo simples que a gente já viu, né? Como é que um valor de R$ 100 remunerado a uma taxa de 1% ao mês, está aqui o valor, durante 12 meses, ele vai se transformar em 112,68. A gente utilizando a equação dos juros compostos. Tá certo? Se transformou em R$ 112,68. É o valor futuro. Então, vamos agora pegar o caso em que um capital é submetido a uma taxa anual. E a gente não sabe que taxa é essa, ou seja, eu peguei R$ 100, calculei o valor futuro, que ele foi submetido a uma taxa anual, mas eu deixei o capital só por um ano. E esses R$ 100 vai se transformar em 112. Então, isolando essa taxa aqui, que a gente já viu essas equações, você voltar ao slide aí, você vai ver, o IDA ele vai ser calculado por F sobre P, a raiz enésima, mas como é um período, vai ficar apenas F sobre P menos 1. Ou seja, a taxa anual foi de 12,68% ao ano. Então, veja, o que foi que eu fiz nesse investimento aqui? Investi R$ 100 e após um ano obtive 112,68. O que eu fiz aqui? Investi R$ 100, após 12 meses eu obtive o mesmo valor, R$ 112,68. O que é que a gente quer dizer com isso? É que essa taxa aqui que eu estou colocando aqui, de 12,68% ao ano, ela é igual, ela é equivalente à taxa de 1% ao mês. Então, como é que a gente deduz isso? Como é que a gente chega de uma taxa de um período à taxa do outro período? Olha, eu tive um valor presente remunerado numa taxa mensal por 12 meses e eu tive também um valor presente que foi o mesmo R$ 100 remunerado a uma taxa anual, mas apenas por um ano. Tá certo? Então, se a gente olhar, F é F, P é P, quais são as variáveis que eu tenho aqui? Opa, as variáveis que eu tenho aqui são apenas essas. Quem faz o cálculo, né? Se eu olhar a igualdade, para essa igualdade poder ser satisfeita nessas duas contas, equivale a dizer que se eu submeter um capital a uma taxa mensal por 12 meses, é a mesma coisa de eu submeter uma taxa anual por um ano. Certo? Então, como é que eu faço o cálculo dessas taxas? É só isolar. Se me for dada a taxa anual, eu calculo a taxa mensal. Se for dada a taxa mensal, eu calculo a taxa anual. Tá certo? Então, os juros compostos são a força mais poderosa do universo. Isso é uma frase de Albert Einstein, mas para isso eu tenho que entender esse efeito exponencial. Certo? E o efeito exponencial, claro que quando você vai investir, você está correndo atrás de taxas, mas na verdade, quem dá o efeito exponencial no teu investimento é o tempo. Você tem que deixar o tempo fazer o trabalho dele. Então você não vai poupar para ganhar amanhã, nem depois de amanhã, nem daqui a um ano, nem daqui a 2 anos. Depois de 20, 25 anos, aí você vai ver o efeito, um efeito significativo na tua renda. Jonas, eu posso começar a perceber esse efeito antes? Pode. Você já começa a ver com pouco tempo de investimento, uma folga financeira na sua vida. Isso já te traz uma paz de espírito, que a gente costuma dizer. Então, nós vamos entender agora, já que a gente viu todas as relações de taxa e de fluxo do capital ao longo do tempo, valor do dinheiro ao longo do tempo, nós vamos fazer aqui uma exemplificação de como chegar à independência financeira, como eu posso calcular isso. Então, nós vamos vir aqui para o Excel e eu estou pegando um exemplo, né, de alguém que ganha um salário de R$ 3.000 e decide, né, investir 10% dessa parcela de salário por mês. Você já faz aquilo que a gente chama de pague-se primeiro. Você pega 10% da tua remuneração e coloca para investimento, certo? E aqui tem duas remunerações, a inflação do período, certo? E a taxa de mercado. Essas duas taxas aqui, eu estou trabalhando com elas mensalmente. Jonas, de onde é que vem essa taxa mensal? Olha, a gente viu que quando a gente trabalhou aqui com capital, que a inflação, na data de hoje, ela está em 3,93% ao ano, e a taxa do mercado em 10,65%. Então, se a gente pegar pelo cálculo da taxa, então 1 mais 3,93%, essa taxa é o quê?
é anual, mas eu quero mensal. Aí eu faço 1 dividido por 12. Por quê? Porque um mês tem 1/12 do ano, menos 1. Eu já calculo aqui direto, né, a taxa mensal. Ou seja, 32,17% ao mês é igual a 3,93% ao ano. Olha, eu estou pegando essa taxa aqui do mercado, estou considerando uma taxa média do mercado de 7, ela está mensal, né? Remuneração média, eu vou botar aqui mensal do mercado e vou calcular a taxa anual desse mercado. Então seria 1 mais essa taxa elevada a 12, por quê? Porque um ano tem 12 meses, menos 1. Quando eu faço isso, vou botar aqui o percentual, 10%. Eu estou considerando uma taxa de 10%. Eu ainda estou considerando abaixo do que você pode conseguir ainda no mercado. Mas tudo bem, a ideia, a gente está preocupado com taxas agora, é entender que essas duas taxas são mensais. E aí vocês já entendem o cálculo de como passar a taxa mensal para anual, de anual para mensal, de mensal para anual. Certo? Então vamos para cá. O que foi que eu fiz? Você tem um salário de R$ 3.000 e aqui tem um tempo, meses. Então vamos considerar que passe o tempo de um mês. Mas você vai entender o seguinte: olha, o meu salário ele aumenta após um ano. Depois de um ano, tem lá um dissídio, vai ter uma discussão, vou ter meu aumento de salário. Eu não tenho a cada mês. Mas eu estou colocando que ocorre a cada mês aqui, porque se eu colocar anual, essa diferença aí na remuneração do fluxo de caixa fica mais complicado de vocês verificarem. Mas eu vou botar um mês. Considerando um mês, é como se seu salário pulasse de 3.000 para R$ 3.009. Mas eu vou pegar 10% do meu salário e vou o quê? Investir. Eu vou investir numa taxa média de mercado 0,79, então eu vou ficar com R$ 302,39 investidos. Certo? Então, veja, esses R$ 302,39, ele já me dá uma renda. Porque no próximo mês eu vou remunerar esse capital que eu estou investido dessa taxa. Então, eu vou ganhar aqui um ganho mensal obtido com investimento remunerado na taxa do mercado, 2,41 centavos. Estou ganhando R$ 2. Sem esforço algum. Qual foi o meu esforço? Claro que eu tive o esforço de poupar 10%. Mas eu estou ganhando aqui R$ 2,41. Certo? Então, você vê, eu estou ganhando muito pouco ainda como renda passiva. Mas, a partir do momento que passarem-se aí passar um ano, passarem-se aí 12 meses, eu já tenho uma renda de R$ 31 por mês. Se passar 5 anos, que dá 60 meses, eu já tenho um salário mensal aqui de R$ 230. Mas você vai dizer, Jonas, mas está muito longe do que do meu salário. Meu salário é 3.600. Né? Meu salário é 3.600. Ele era 3.000 depois de 5 anos, ele corrigido da inflação, 3.600. Supondo que você consiga remunerar seu salário da inflação. Certo? Mas eu já tenho R$ 28.000 investidos. Então, se você olhar para o que você tem investido, pegar esse valor e dividir pelo seu salário, você já tem aí 8 meses de salários investidos. Certo? Então, vamos aumentar isso aqui. Vamos para 120, que são 10 anos. Então, quando você deixa remunerado aqui por 10 anos, vou botar aqui os 5 anos para vocês verem o negócio. Olha o que acontece. Eu estou ganhando por mês R$ 231. Agora, tudo bem, quanto é que eu ganho acima da inflação? Eu estou ganhando esses R$ 137 no mês, que é o que eu chamo de renda perpétua. Se eu estou ganhando acima da inflação, é como se eu pudesse, a cada mês, pegar esses R$ 130, gastar numa farrazinha e o meu poder de compra seria mantido. Por quê? Porque no próximo mês eu vou ganhar novamente R$ 231. Certo? Porque eu vou continuar com o mesmo capital, agora remunerado de 231 menos os 137. Ele vai mantendo o poder de compra da inflação. Então, esse dinheiro aqui, em tese, eu poderia torrar esse dinheiro. Mas vamos em frente. Se eu pegar essa minha renda que eu posso torrar e for comparar com o salário, eu tenho uma defasagem aqui de R$ 3.500 negativo. Aí eu vou 60, eu vou para 70 meses. Ó. Aumentou a diferença. Aí você vai dizer, Jonas, eu estou poupando, estou deixando o tempo passar, mas esse valor monetário aqui, ele está só aumentando. Então, significa que o tempo vai passar e eu nunca vou conseguir remunerar acima do meu salário.
Eu nunca vou ter uma renda maior do que o salário. Não é por quê? Porque esse valor aqui está aumentando. O que você tem que entender é que a gente estava devendo R$ 3.400. Deixa eu voltar aqui, ó. A gente estava devendo R$ 3.400, mas era 5 anos atrás, ou após 5 anos. Eu caminhei no tempo. Quando eu caminhei no tempo e joguei aí mais 20 meses, eu estou devendo 3.500, mas é 3.500 à frente. Então, esses 3.500 eles não têm a mesma representação financeira, o mesmo peso financeiro que os 3.400. Eu não posso estar comparando esses valores em datas diferentes, porque isso vai criar um viés na sua cabeça, como você está olhando agora. Eu boto 60 meses, opa, a minha renda perpétua está longe do meu salário de R$ 3.500. Aí eu aumentei mais 20 meses, peraí, essa diferença ainda está aumentando, então eu não vou conseguir superar o meu salário nunca, nunca vou ter uma renda perpétua acima do meu salário, certo? Mas vamos lá, vou pegar aqui um ano, tá vendo o ano? Qual é a minha renda? R$ 2,41. Tá certo? Vou por um ano, um mês, R$ 2,41. Vou para 2 meses. Aumentou para 4. Significa que a cada mês a minha renda está aumentando de R$ 12. Quando eu estou lá na faixa dos 70, minha renda está em 291. Eu vou para 71. Ela pulou para 298. Ela está aumentando já de R$ 7. Ela não está aumentando de R$ 2. Agora vamos pegar um valor significativo. Vamos supor 20 vezes 12, que eu vou deixar 12 anos. Vai dar os 240 meses. Então, eu fazendo isso, né, por 20 anos, eu já tenho uma renda aqui, ó, perpétua de R$ 2.300, mas o meu salário atualizado pela inflação está em 6.000. Eu ainda não ganho do salário, tá certo? Mas se eu for para 360 meses, aqui já teve uma queda significativa. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou levar essa renda aqui para zero, e vou pegar aqui e vou alterar o tempo que eu tenho que deixar aqui. Então, significa que se eu fizer esse aporte de 10% do meu salário durante 368 meses, sem deixar de fazer aporte por nenhum mês, né? Meu salário vai estar em 9.700, porque ele foi remunerado da inflação durante esse período. Ele saiu de 3.000, foi para 9.789. Mas eu tenho 2 milhões. Você vai dizer 2 milhões. Você não pode comparar esses 2 milhões na tua cabeça de hoje. Por quê? Porque esses 2 milhões vai ser depois de... Vamos pegar aqui. Isso aqui dividir por 12. Daqui a 30 anos. Então, 2 milhões parece muito, mas não é, porque a gente caminhou 30 anos. O que você tem que comparar é que esses 12 milhões remunerado aos 0,79, 0,8% aqui, ele te dá um ganho mensal de R$ 16.000, que é bem acima do teu salário, ou seja, tu já superou o salário. Mas a conta que eu estou fazendo da independência financeira é quanto você está ganhando acima da inflação. Eu estou ganhando R$ 9.789, que é igual ao meu salário. Então, existem várias condições de independência financeira. Eu estou chegando numa independência financeira onde você pode gastar o seu salário completamente e não vai perder o poder aquisitivo. Você continua remunerando teu capital de acordo com a inflação. Por isso que recebe o nome de série perpétua, ou seja, é para o resto da vida. Mas se meu salário não for de 3.000, ele for de 2.000, não interessa, ele continua zerado. Só que eu não vou estar, como é que se diz, investindo, né, poupando R$ 300. Eu estou poupando 200, mas eu não quero compensar um salário de 6.000. Eu quero compensar, ou de 9.000, eu quero compensar apenas um salário de 6.000. Está aqui os 6.000. Então, aqui surgem duas informações importantes. A primeira é esses 10%. Então, por isso que aquele número é interessante, que está lá no homem mais rico da Babilônia, né? Os 10%. E você tem que entender o seguinte, você tem uma linha, né, do tempo. Se você deixar de poupar um mês, aqui você chegou no mês aqui, ó, e decidiu não poupar, nunca mais você vai ter esse mês de volta para você colocar esse capital. Acabou, o tempo passou. Tá certo? Você tem um tempo limitado que você vai trabalhar, tá certo? Então, por isso que é importante você todo mês
ter esse capitalzinho aí para gerar esse ganho futuro. Aí você diz, mas espera aí, Jonas, eu vou esperar esses 30 anos para poder ter a minha independência financeira? Aí eu coloco para você.